E aí galera, eu sou o Yuri Tomazini e hoje a gente está aqui para trazer mais um pouquinho da nossa história aqui, hoje para falar um pouquinho mais sobre o CASP. É isso aí, galera. Eu adoro esse quadro de Hipocratizando, Histórias Hipocráticas. E no episódio de hoje, então, a gente vai falar sobre uma das instituições mais importantes do nosso curso, que é o nosso Centro Acadêmico Samuel Pessoa. E o nosso convidado de hoje, formado na década de 80, cardiologista, presidente do diretório, estava presente também na época da formação do nosso centro acadêmico. Nosso convidado de hoje é o Dr. Marco Fabiani. Seja muito bem-vindo, doutor. Muito obrigado, gente. Obrigado. Sou eu que agradeço a oportunidade dessa conversa. É uma honra para a gente, doutor, ter o senhor aqui. Conversando com a gente, né? A gente tem bastante história. O nosso CASP aí tem 50 anos. Se contar com o diretório, tem até mais de 50 anos, né? Então, é muita coisa para a gente conversar aqui, né? Sim. E a gente quer agradecer também ao Dr. Gilberto Martins, né, pela contribuição e disposição de nos ajudar na construção desse episódio, como também para a doutora Vera Lúcia, que se dispôs também, né, e tem esse orgulho em fazer parte do nosso CA. Então, para a gente começar, doutor, conta para a gente, como que surgiu o Centro Acadêmico Samuel Pessoa? O centro acadêmico é bem interessante, porque por uma legislação que tinha na época, você tinha a universidade, tinha o diretório acadêmico, diretório central dos estudantes e os diretórios setoriais, por isso que é o DAS, Diretório Acadêmico Setorial do Centro de Ciências da Saúde. E assim para todos os centros, que era muito atrelado à administração. Tanto para vocês terem uma ideia, na matrícula, a universidade recolhia uma taxa, que era a taxa do diretório, e depois ela dividia. Depois ela passava para os diretórios fazerem. E quando as coisas esquentavam, ele segurava a verba. Evidentemente, quem assina o cheque sempre dita as regras, né? Ou hoje quem passa o Pix. Mas nessa época, então, nós tínhamos o diretório acadêmico e houve uma grande mobilização, que eu tenho a impressão que foi... As datas vão se confundindo um pouco, mas acho que foi em 78, se não me engano, e que aí foi criado o Diretório Central Livre, que não tinha mais esse vínculo com a universidade, e surgiram, então, a volta dos centros acadêmicos. Os centros acadêmicos eram antes da legislação que estabeleceu esses diretórios setoriais. E, quando foi feito isso, surgiu, e um nome que foi pensado foi o professor Samuel Pessoa. Né? E que, nessa época, então foi construído, foi feito o estatuto, foi tudo. Eu não me lembro quem foi o primeiro presidente do centro acadêmico. Se não me engano, é um colega que é médico aqui em Cambé, se não me engano. Não me lembro agora o nome dele. E foi daí que surgiu como centro acadêmico. Agora, eu acho interessante a gente ver que a Universidade de Londrina ela foi reconhecida em 1971, né, como universidade. E a Escola de Medicina, acho que a primeira turma é de 67, que ela entra e acho que se forma então, em 72, se não me engano, primeira turma. A escola surge onde um país hoje, você olha, era um país muito diferente. Alguns problemas, evidentemente, persistem. A diferença de renda, uma série de coisas assim. Mas a gente estava, na época da ditadura militar, que tinha uma proposta de uma modernização conservadora do país. Essa era o desiderato, vamos dizer assim. O que significa isso? Industrializar o país, que ainda era um país rural, né? Você tinha lá o Estatuto da Terra, que mudou as relações no campo, então começa a vir muita gente para cidades expulso do trabalho no campo. Isso, nessas estruturas sociais, eles não mexiam, né? Então, você tinha a periferia das cidades extremamente inchadas com essa gente que estava vindo do campo. No caso de Londrina, isso piorou a partir de 75, quando tem aquela geada e acaba com o café. Mas você já tinha isso, e o HU
o hospital universitário e a faculdade de medicina, ela surge nesse ambiente social. Então, uma estrutura com o peso que tinha o hospital universitário era o lugar de última instância que ia quem não tinha nada mais a ser. Era, vamos dizer assim, porque você tinha, na época não era SUS, era INAMPS, que era para o trabalhador urbano. Você tinha o Fundo Rural, que era uma espécie de previdência para o paciente, ou pessoas que trabalhavam no campo, mas não abrangia assistência à saúde. Então, nós atendíamos aqui no HU o que vinha com umas siglas, e se vocês pegarem esses prontuários muito antigos, vem estar lá, NC, que era não contribuinte. Essa era uma pessoa que não tinha mais nada, não tinha ninguém por ele. Quando você fala em vulnerabilidade social, era a população mais vulnerável que você podia ter. Num ambiente que você tinha um crescimento econômico, vinha lá do milagre do Delfim Neto, etc., etc., mas era um ambiente, como você não tinha respiro, estava com todas as estruturas porque distribuição de renda, ou o eufemismo que o pessoal fala de conflito distributivo, ele é sempre feito com os trabalhadores podendo se organizar, sindicato, porque ele é sempre conflitivo. Não é isso? Distribuição de renda nunca é filantrópico. Nenhum banqueiro vai chegar e falar assim, olha, gente, por minha livre, espontânea vontade, eu vou fazer do meu banco... Pode ter iniciativas individuais, isso não impede, mas não é uma coisa que sistemicamente vai acontecer, né? Então, quando você não tinha, se tinha censura, tinha todo um controle sobre esses movimentos, assim, tinha uma concentração de renda brutal. Então, eu me lembro, e o professor Nelson dos Santos, o Nelson, que nós tínhamos a palestra dele, que foi uma figura... Para a gente, eu tinha quanto? 18 anos, que eu entrei na faculdade, 18, 19 anos, um menino, né? Ter uma figura com aquela lucidez foi um mestre que impactou muito. E eu me lembro da primeira aula de saúde coletiva, que ele vinha discutir, ele põe um gráfico que correlacionava aumento do salário mínimo real e diminuição de mortalidade infantil. Um gráfico em quanto mais melhorava o salário, mais caía. Bom, o HU era a caixa de ressonância disso. Né? Então, você pegava o pronto-socorro de pediatria, por exemplo, que o pessoal na época chamava de Vietnã. Meu Deus. Porque era uma tristeza. Chegava aquelas crianças com desnutrição grave. Eu não sei se ainda tem gente internada com desnutrição hoje. Ou se tiver... É mais difícil. Mas na época você tinha que internar, né? Que tinha os tipos, você classificava a desnutrição, tinha aquela coisa toda. Proteico, você punha lá todos eles, você punha DPC, desnutrição proteico-calórica. Era assim, essas siglas todas acabam mudando, mas estão por aí. Então, você pegava, no verão, eram crianças que chegavam em choque hipovolêmico por diarreia, por virose, crianças completamente desnutridas. E no inverno eram as pneumonias, as infecções respiratórias, né? Era uma tragédia social que, olha, a realidade ela é opaca. Para você ver e entender a realidade, você precisa ter um instrumental para fazer essa leitura. Ali não tinha jeito. Se você tivesse um mínimo de sensibilidade humana, você ia perceber e sentir as dificuldades que o país tinha, independente de qualquer coisa, né? Então, quando os estudantes começavam a colocar esse debate, o centro acadêmico, tanto que o primeiro jornalzinho, vocês viram, ele chamava-se Ferro, né? Vocês chegaram a ver esse jornalzinho? Ele tinha... Era ferro? Chamava-se... Porque o nome era pomposo e raivoso, né? Era Quem com fome fere, com ferro será ferido. E o jornalzinho verdade. E esse jornal, a gente discutia isso. Discutia as demandas específicas do curso, que uma demanda importante, que na época o curso ainda era pago, porque a UEL era a Fundação Universidade Estadual de Londrina, então tinha uma luta pela gratuidade, tinha assistência aos estudantes de um modo geral, que isso é sempre uma necessidade, né?
Hoje talvez tenha estratificado, os estudantes que estão nos cursos de medicina já têm uma condição socioeconômica, na época também, mas hoje acho que mais, tinha uma condição socioeconômica melhor e tal, mas era uma coisa mais difícil. E a gente tinha essas discussões sobre essa questão, a questão da liberdade, né, da redemocratização do país, que era uma questão que nós colocávamos. Nada disso era colocado tão aberto, porque também tinha muita resistência a isso e tal. Mas era um espaço de debate, né, dentro do centro acadêmico. E foi um papel importante. Se você pegar essa geração toda que saiu muita gente que são médicos em todas as áreas, médicos que se saíram muito bem na vida acadêmica, na vida profissional, conseguiram ascender e prosperar financeiramente, mas, ao mesmo tempo, são muitos deles com essa consciência, né? Com um gesto de humanidade nesse atendimento, que eu acho que isso é uma questão que o curso de medicina, você não pode fugir disso, né? Não pode. A palavra, eu sempre lembro disso, que achei, quando alguém me falou isso, acho que até foi um padre que me falou isso, eu não me lembro, que a palavra clínico é do latim inclinus, é aquele que se inclina diante do paciente, né? É aquele que vai ouvir, que vai se inclinar diante de alguém, né? Então, o curso de medicina hoje, com toda essa explosão tecnológica, com tudo, com essa maravilha da explosão tecnológica, né? Você veja as cirurgias robóticas, né? Você estava conversando com o pessoal que faz isso, as linhas de sutura são perfeitas, a precisão cirúrgica, né? A segurança com que você faz isso, o surgimento de novas drogas, né? A gente, só para lembrar disso, nós não tínhamos, quando fazia o internato, esses bloqueadores de bomba de H2, tanto para prazol e tal. Sabe como é que nós tratávamos hemorragia digestiva? Não faço a menor ideia. Então, passava uma sonda, lavava com soro fisiológico gelado, que era para fazer uma vasoconstrição, e jogava um antiácido qualquer, e não jogava bicarbonato, porque não fazer. E tentava fazer isso até limpar, vir mais clarinho. Não tinha endoscopia. Não tinha endoscopia? Não tinha. Para você saber. Meu Deus. Se você estava diante de uma gastrite, ou se era uma úlcera não existe mais. Tinha úlcera gástrica, ou se era uma gastrite, era pela história clínica. E depois tinha que fazer um monte de raio-x contrastado para ver se apareciam as imagens e tal, né? E era essa a discussão. As aulas e as discussões, isso também não era do PBL, era muito interessante. Por exemplo, na gastro, o peso que a clínica, a história clínica tinha era uma coisa imensurável, né? A gastro, você tinha uma classificação de forma de aparecimento da dor para você se aproximar de uma gastrite ou de uma úlcera, né? Então, tinha dor, dói, come, passa. Tinha dor, come, dói, passa, né? E descia a minúcias isso daí, né? O maior volume de cirurgias que você tinha no centro cirúrgico, que o residente caçava nos ambulatórios para treinar, eram as gastrectomias, que eram cirurgias extremamente mutilantes, né? Para tratar a úlcera perfurada, a úlcera que sangra, úlcera duodenal. Era cirúrgico, né? Isso surgiu uma droga, mudou essa história, né? Mas esse era o ambiente. E quando você fala de participar, o centro acadêmico, ele tem que ser sempre um provocador, né? Ele vai ter que, como toda ciência, a ciência combate o senso comum. O que é o senso comum? Então, vamos dizer assim, alguém abre uma janela, vê o sol ali, e à tarde o sol está às suas costas, ele vai falar que foi o sol que mexeu. Esse é o senso comum. Para ele entender que não foi o sol que mexeu, mas foi o planeta que girou, que isso vem lá do Galileu, lá nas discussões medievais sobre a ciência,
você precisa do instrumental do conhecimento, você precisa combater esse senso comum, né? Então, e agora nós estamos vivendo um momento que parece que isso cresceu de novo, é uma situação extremamente dramática que nós estamos vivendo, né? Então, você vai ter que sempre combater as ideias erradas e que elas surgem e crescem. Esse é o papel da ciência, esse é o papel do médico, porque a medicina ela é uma ciência aplicada, né? Ela se baseia no conhecimento biológico. Nem sempre foi assim. Teve época que se baseava na Lua, nos astros. Até hoje, né? Como a Lua regulando o ciclo menstrual, você tinha essas... Ela era uma coisa que se aproximava da magia, tudo isso. Mas a medicina que se consolida no iluminismo é a medicina baseada no conhecimento da biologia. Toda a descrição da correlação entre clínica e a patologia, né, a anatomopatologia, que vem do Laennec, né, que ele começa a descrever, fazer a correlação, isso é uma coisa relativamente recente. Mas a medicina, ela é baseada nisso, mas ela é uma ciência aplicada, ela usa esses termos, mas ela é mais do que isso, né? Ela tem que ter o preceito da ética, ela tem que ter o preceito da humanidade, ela tem que ter uma série de condições para que você exerça ela mesma. E isso vem também desde o Hipócrates, né? O Hipócrates já discutia isso, você tem toda uma coisa. Essa discussão não vai acabar nunca. Ela é eterna. E o dia que você parar de discutir, a gente regride. Né? É uma coisa que não tem fim, mas ao mesmo tempo é como a ética, né? A ética ela muda, você não sabe muito bem como é, você tem que estar sempre conversando sobre isso, discutindo isso, porque a hora que você para, ela regride, você começa a ver as barbaridades. Sim. Gente, eu falo. Não, é assim mesmo, a gente vai contando histórias. E, doutor, então a gente entendeu aqui como é que foi o contexto de surgimento do CASP, né? Era um contexto político complicado ali, e o CASP, então, surge como uma instituição, até certa forma, política aqui dentro, né? Para trazer as demandas dos alunos aqui de dentro, né? Isso. Como foi esse processo de enxergar a necessidade de construir um centro acadêmico? Olha, o centro acadêmico, bom, ele tem uma tradição de todas as universidades, né? Você tem, por exemplo, o 11 de agosto lá do curso de Direito da São Francisco é Antigo. Antiquíssimo e tal. O que tem é assim, os centros acadêmicos, eles acabam, se eles se tornam, têm uma capacidade de ouvir os estudantes, ele é sempre um centro muito democrático. E democrático não é só uma palavra vazia. Democrático no sentido de que as pessoas intervêm, de que as pessoas podem falar sobre isso, trazem temas, né? Só que a dificuldade de todo centro acadêmico, como de tudo que você faz, assim, que tem uma perspectiva de mudança, é você chacoalhar o cotidiano, né? Porque as pessoas normalmente entram no cotidiano, ela tem a sua vida, tem a sua rotina, né? E, às vezes, aquilo que sai daquele dia a dia não interessa muito. Então, quando o pessoal fez isso daí, foi bem interessante. A própria discussão sobre o nome e colocar o Samuel Pessoa foi um ato político. É isso que a gente queria perguntar. Queria saber... O senhor falou, né, do surgimento desse nome. De onde que veio? Conta pra gente, pra quem não sabe ainda, quem que é o Samuel Pessoa e como ele está relacionado ao nosso curso. Tá, vou dizer. Ele fundou, o Dr. Samuel Pessoa, ele era um parasitologista e ele escreveu muitos livros de medicina, técnicos, né? Mas ele sempre teve esse olhar social. Ele descreve, por exemplo, no Nordeste, isso são livros de muito tempo atrás, que você tinha as verminoses lá, né? E com deficiência de ferro, o amarelão, né? Que era, acho que é ancilostomismo, que ele é um hematófago, né?
Sim. E as crianças tinham lá e tinham deficiência de ferro. E era tão grande que as crianças tinham impulso de comer terra, porque a terra é rica em ferro. Então, tinha algumas feiras do Nordeste que eles vendiam tabletezinho de barro, assim. Nossa. Gente. Então, o Samuel Pessoa olhava para isso como uma pessoa, uma figura humana que ele era, com muita indignação. Então, toda a vida dele foi pautada na crítica social, na produção científica de alto nível. Então, foi um médico, assim, como foi Vital Brasil, como foram essas pessoas. Vital Brasil, que desenvolveu o soro antiofídico, o dia que ele fez isso, ele abriu a patente. Ele não se beneficiou disso. Então, eram grandes humanistas. E o Samuel Pessoa, ele abriu a cadeira aqui. Então, porque no começo, quando o doutor Ascencio montou o curso, e ele tinha muito contato na USP, ele trouxe algumas figuras que ele conhecia para virem aqui, montar o departamento, estruturarem, alguns ficaram e outros foram embora, né? Voltaram lá, porque tinha uma carreira lá. Mas deixaram e semearam aqui uma qualidade, tanto que nas cadeiras básicas aqui nós temos pessoas, nós temos uma formação muito boa, né? Na histologia, na parasitologia, na fisiologia, você tinha toda uma formação assim. E o Samuel Pessoa foi lembrado por ele justamente ser esse médico que consegue fundir muito bem esse conhecimento técnico, esse profundo conhecimento técnico com um olhar crítico social. Não é? Ótimo. E fazendo um paralelo assim, né, com os dias de hoje, o CASP ele conta com eleições que vão seguir ali regras que são registradas no estatuto, tem um número mínimo de participação. Ele exerce várias funções dentro do curso, tem tempo, compromisso da gestão. Mas e na época que começou, como é que funcionava essa organização? Tinha já eleições? Sim, já tinha eleição, né? A eleição é um pilar de qualquer estrutura democrática, que você vai ouvir e colocar à vontade da maioria. Isso aí, tanto que os ditadores e os protótipos de ditadura, a primeira coisa que eles querem fazer é destruir a eleição, jogar tudo sobre isso. Então, a eleição, e lá na época foi assim também, teve eleição, foi eleito. Tinha uma coisa que a gente fazia que era, porque vamos dizer assim, qual que é a grande preocupação de um diretório? Né? É trazer para a discussão, para a participação, o maior número de pessoas possível. Agora, isso não é trazer de qualquer maneira, é trazer em cima de uma proposta. Né? Não é só... Então, jogava muito, era importante você atrair. Então, por exemplo, tinha as ligas atléticas, né, que era fazer os torneios, que é uma coisa que atrai todo mundo, que é muito bom isso. E tinha também atividades culturais. O Diretório Central dos Estudantes da época tinha uma calourada, que era uma coisa meio que para tirar da recepção dos calouros, aquela coisa meio apolítica, meio sem sentido, da farra pura e simples, que, aliás, acabava muitas vezes degenerando em violência, como a gente de vez em quando vê. Então, fazia parte da Calourados, por exemplo, a Semana de Atualidades. Então, na Semana de Atualidades, a gente trazia, o pessoal trazia, por exemplo, jornalistas, filósofos e tal. E a gente trazia figuras dentro da medicina, que era assim. Eu me lembro que tinha um médico do Rio, doutor Mário Vida de Assis Pacheco, nunca mais. Depois, você veja bem, nós estamos falando de 50 anos atrás, ele já devia, então, já está num outro plano. Faz tempo. Mas ele, por exemplo, tinha uma postura crítica com relação à indústria farmacêutica. Né? A gente trazia para ele falar, ele falava sobre as coisas, como é que eram feitas, a dificuldade que você tinha, a medicalização excessiva da medicina, né? Que são pautas até hoje. Você muda, talvez, a abordagem, você vai ver de uma outra maneira, mas nós sabemos hoje que isso daí é uma coisa problemática, né? Nós trazíamos pessoas ligadas à saúde pública, né? Que iam discutir isso daí. E isso atraía as pessoas, mesmo aqueles que não
gostava no dia a dia, uma pessoa que optou por uma formação mais técnica, né? Porque na medicina, você buscar uma excelência técnica é muito bom. Não é isso? Quer dizer, essa é uma grande virtude, quer dizer, você formar uma pessoa numa área delicada, seja, enfim, qualquer área vocês, que exige um treinamento, que exige isso daí, é essencial. Mas, como nós já conversamos estamos falando sobre isso, você precisa ter esse outro lado, que é o gesto humano. Não é isso? São essas as funções que, né? E então, essa semana de atualidades era uma coisa bacana. O centro acadêmico patrocinava isso, trazia, né, gente para falar. Eu não vou agora lembrar quem que veio, mas tinha algumas, assim, parece que eram muito impactantes. Junto também com tinha lá o pessoal fazia semana da urologia, semana da clínica médica, sei lá, você tinha essas coisas assim, fazia jornadas, que era também um debate puramente técnico, né? Sim. E tinha uma discussão que seria engraçada, porque isso é sempre uma coisa que nunca é lisa, sempre você tem aresta. Existia, na época, um encontro científico dos estudantes de medicina, era o ECEM. E a gente ia e queria colocar esses debates. Como é que nós vamos fazer aqui encontro de medicina o tempo todo e ninguém discute mortalidade infantil? Nós vamos chegar aqui e ninguém discute política de saúde? Né? Embora com esse projeto que a ditadura tinha de fazer uma modernização conservadora, eles tinham coisas que eles preservavam muito. Por exemplo, o Plano Nacional de Imunização, que existe até hoje, o PNI, foi feito em 73, em plena ditadura, e foi muito eficiente. Tanto há que se reconhecer que teve uma participação técnica de sanitaristas, tudo isso, e hoje a gente tem uma estrutura de vacinação interessante de uma estrutura que veio de lá, né? E a gente, como é que nós vamos fazer isso? Ninguém vai conversar. Não. Vocês estão querendo transformar o ECEM no EPEM, que era Encontro Político de Estudantes de Medicina. E você falar a palavra política, nossa, tinha uma conotação negativa, de medo também. Né? Tá infiltrado de comunistas, está não sei o quê. Você também tinha essa coisa meio... Né? E na época era mais grave, né? Porque isso podia ter consequência mais séria. Então, mas a gente colocava. Às vezes passava um tema, às vezes não passava. Nunca era liso, sempre assim. Né? E, doutor, o doutor falou um pouquinho sobre os jornais que tinham, né? Hoje a gente está tentando trazer de novo de outras formas, tecnologias novas, né? O CASP é um dos fundadores aqui do projeto, né? Junto com a gente. Como é que era essas coisas? O que os jornais traziam? O que tinha? Então, era muito interessante. Primeiro, era muito rudimentar. A gente rodava aquele mimeógrafo, né? Meu Deus. Hoje é uma palavra que você está entalhando pedra, né? Quando você fala em mimeógrafo. Mas rodava em mimeógrafo, né? A gente fazia aquilo. Fazia o stencil, né? Fazia coisa, e rodava em mimeógrafo. Nós conseguimos uma coisa que, para a época, foi revolucionária, que conseguiu um mimeógrafo elétrico. Era daquele alta tecnologia. Já avançou. Mas a gente se reunia geralmente no sábado, no começo da tarde, tinha uma reunião de pauta, né, que seguia mesmo uma coisa de jornal. E aí o pessoal trazia, olha, o pessoal porque era da saúde, né? O pessoal da enfermagem está enfrentando um problema assim, assim, assado, que é não sei o que. O que é e tal. Ia lá, entrevistava, conversava, punha no jornal. O pessoal da bioquímica, o laboratório lá está... Porque quando você está trabalhando com estruturas públicas grandes, está sempre faltando, né? Está sempre em uma dificuldade, você está sempre assim. Porque as demandas... Sempre o cobertor é curto para isso. Então, você levava para lá, discutia, chamava o pessoal, e ao distribuir o jornal tem esse efeito amplificador que hoje, evidentemente, que você está tendo nas mídias sociais, né? Nas mídias, nós estamos fazendo isso aqui para discutir essas coisas. Quando você fazia isso, tinha um efeito multiplicador.
Porque as pessoas, ao verem isso, mais de uma pessoa vê, você cria um ambiente, né? Iam fazer reunião com o diretor do centro para discutir, para levar essas demandas. E tinha os espaços para discutir essas questões ligadas à vida, à sociedade brasileira também. A gente procurava... Uma coisa que a gente falava muito, nós temos que trabalhar sempre o geral e o específico, né? Você tem que estar sempre fazendo esse diálogo. Por que que isso está acontecendo aqui? Porque tem uma forma de financiamento que está errada, está faltando dinheiro para isso, mas por que está faltando dinheiro para isso? Porque não tem uma... Quer dizer, você tem toda uma conversa sobre isso. E falando nisso, né, nessa organização, interação com outros grupos da universidade, como que era a relação do CASP com docentes, colegiados? Vocês tinham apoio de docentes, por exemplo, para poder levar as demandas, abrir debates? Sim. Olha, na verdade, nós tínhamos assim, os docentes, você tinha cadeiras que tinham posições mais sociais, vamos dizer assim, e você tinha cadeira que tinha menos. Isso, os departamentos eram assim. Mas, de um modo geral, nós tínhamos muito apoio, né? Tinham professores progressistas que entendiam essa luta, apoiavam. Nós tínhamos alguns, assim, a gente passava, às vezes, que ficava sem dinheiro, né? Porque não tinha dinheiro, nunca tem dinheiro, sempre falta. A gente passava livro ouro, por exemplo, né? Que era, o pessoal assinava a doação e fazia uma doação para a gente e tal. E era uma relação, de um modo geral, bem interessante. E você tinha personalidades dentro do curso de medicina, que eu imagino que deves ter hoje, que eram personalidades, assim, pessoas que eram referenciais mesmo, né? Eu sempre cito uma figura que deu o nome ao anfiteatro, que é o Dr. Geolás, que era um cirurgião torácico. Talvez, na minha opinião, ele seja uma das pessoas que encerra essa ideia do médico humanista com mais intensidade. Ele era um grande cirurgião, ele sempre, ele, como um bom carioca, acho que ele era de Niterói, ele tinha sempre um bom humor, né? E nas discussões ele sempre trazia uma conotação, falava, enfim, era uma pessoa e sempre apoiou, né? Você ia lá com uma coisa do CASP, ele se interessava em saber o que tinha, o que você estava fazendo, e era uma figura extremamente querida. Eu falo ele, mas existiam outros, né? Outros departamentos, outras pessoas. Então, era uma relação, de um modo geral, amistosa, né? E mesmo aqueles que discordavam, que não concordavam, que você via que torcia o nariz para aquilo, porque você tinha, na época da ditadura, também uma coisa que era muito disseminada. Estudante é para estudar. Não é para questionar, não é para falar, não é para estudar. E esse estudar é estudar técnica, não é para estudar o que vai à volta, né? E tinha muita gente que tinha esses vínculos. Mas mesmo esse pessoal, você não tinha um desrespeito por parte dele. E tinha os conflitos entre os docentes, que isso aí era outra coisa, né? Mas eles tinham uma atitude, de um modo geral, respeitosa. Torciam o nariz, achavam que aquilo era uma coisa... o que esses caras estão fazendo aí? Mas tomavam... Porque também, mesmo por mais conservadores que tinham, eles tinham uma ideia de que você ia se tornar um colega, né? E essa coisa do colega tinha um peso. Eu imagino que seja. Entendi. E tem alguma mudança dentro do curso que o senhor consegue lembrar, assim, que esteve mais relacionada diretamente com esse trabalho do CASP? Alguma demanda atendida, algo que tinha antes e com o CASP intervindo? Não, especificamente eu não me lembro, assim, sabe? Você diz assim, alguma luta que o CASP tenha levado e obteve um resultado sobre isso, Sim. né? Não, eu não me lembro, assim, não, de coisas tão... Eu me lembro uma época que estavam tentando fazer uma reivindicação para remunerar o plantão do interno. Nossa. Um sonho. Poderia ter passado.
Porque a gente errava também, viu, gente? Estudante. Você sabe. Foi uma besteira enorme aquilo. Mas criou, porque todo mundo falou, tal, não sei em que escola, eles tinham uma bolsa, davam uma bolsa e pagavam. É nosso sonho. Quem é que não quer, né? Todo interno vai querer. Mas não funcionou aquilo ali, assim. E tinha, uma coisa que tinha uma discussão muito interessante, que era um pedido muito grande, porque hoje a maior boa parte dos alunos, dos estudantes, tem carro, mas na época não existia isso, era um ou outro só. Então, o ônibus, o transporte para o HU, que para a época o HU era lá longe, né? Hoje a cidade cresceu. Uhum. Então, o passe livre, isso era uma proposta que a gente sempre lutou e tinha uma grande repercussão. Acho que isso, para um diretório, é importante. É entender aquilo que a maior parte do pessoal quer. Uhum. Né? E que seja legítimo. Né? Então, tinha uma questão do passe estudantil e tinha o passe, depois, passe livre. Era uma reivindicação. A gente acho que conseguiu um bom desconto, mas acho que passe livre para estudante, não, sabe? Sim. Essa é uma questão complicada, né, doutor? Porque, tipo, hoje, apesar da cidade ter crescido, né, não é todo mundo que tem carro ainda e não consegue ter essa disponibilidade, a gente vai se encaixando aí, quem tem carro vai dando carona um pro A outro. gente tem carona. A gente tinha muita campanha de carona também, a gente fazia muito isso. É o que salva a gente solidário, hoje. descarona. Era ia aparecer um dedão assim. E, doutor, até hoje a gente tem uma certa dificuldade, porque a medicina, querendo ou não, ainda é um curso elitista, né? Existe muita variedade de pessoas dentro do nosso curso. Como é que era naquela época? Mesma coisa. Mesma coisa? Nunca mudou. Uhum. Isso daí é porque ela é um extrato do que você tem no Brasil, né? Não tem muito jeito de você fazer isso, né? Mas não existia uma linha de relação nítida, uma coisa entre os que você tinha pessoas, às vezes, que eram de famílias com posse, tudo isso, que tinham posições extremamente progressistas, né, atuavam, entendiam isso daí, e tinha pessoas que não, que lutavam com a vida para ter e que eram conservadoras. Quer dizer, isso daí eu acho que não pode fazer por uma prótese mental e imaginar que quem tem mais condição vai ter posição conservadora e quem tem menos condição vai ser mais progressista. Não é assim que funciona. As pessoas têm tendências individuais, né? Mas era assim, você refletia o país, né? Você chegar a fazer o curso de medicina era menos concorrido do que hoje, talvez porque a escola estava começando. Você vê, a primeira turma, eu sou de 80, a primeira turma formou em 72, quer dizer, a escola tinha 10 anos, era uma escola que estava, hoje já tem quanto tempo, né? Você põe 50. 50, meio século, né? E você tinha, então, mas de qualquer maneira era assim, você refletia o que você tinha na sociedade brasileira de um modo geral que tem hoje, né? Não era uma sociedade homogênea e tal. E eu acho que até na época tinha menos amparo, porque, por exemplo, uma outra coisa, o restaurante universitário, né? Você tinha as repúblicas, que tinha bastante, não sei se isso existe ainda hoje. É pouco. Pouquinho, né? Pouco. Porque se você pegar o pessoal que vinha estudar, tem uma turma, que é a turma de 77, 76, eu não lembro bem, que eles fizeram um livro, que até eu tive a oportunidade de ler, com a biografia de cada um que se formou. Porque eles formavam, acho que 40, era 80 por ano, e eles na época era anual, então dos 80. Se você fosse ver, existia um número muito grande de pessoas ali que era a primeira geração que tinha vindo para a cidade. O pai tinha um sítio, e depois vendeu, veio para a cidade. Os pais eram chacareiros, assim que estava primeiro. Muito pequeno comerciante da região. Tinha um mercadinho, tinha uma loja de alguma coisa, alguns funcionários públicos. Então, você refletia isso daí. E tinha fazendeiro, gente que já tinha sua posição social muito mais avançada. Então,
mas você pega... quando você olhava aquilo, você falava assim, isso aqui é o Brasil. Esse aqui é o Brasil. Está aqui, o Brasil, o Paraná, norte do Paraná. Pé vermelho, né? Gente que veio da terra, veio do café, veio de não sei o quê. Alguns que era a primeira geração no Brasil, filho de espanhóis que tinham vindo para cá. Então, eram pessoas funcionários públicos, gente que estava buscando uma melhoria de vida, tudo isso, né? Uhum. Era essa a composição. Não tinha cotas, né, na época, não existia esse tipo de coisa, porque essa ideia de cotas vem depois da redemocratização, que era uma coisa que você vai falar, olha, tem que fazer uma justiça social, você, né? Que isso mudou muito. Se você pegar depois de 88 da Constituinte, por mais que se critique, as políticas de compensação de renda, por mais que elas mudaram o perfil do país, né? Acho que agora saiu esse ano aí que, com algumas medidas que foram tomadas, você tirou 13 milhões de pessoas da linha de miséria, da linha da fome. Porque a gente tinha era fome, cara. Era fome. Era uma coisa revoltante. Você pegava assim, tinha os... Como é que é? Tinha desnutrição, o Oxocó e o marasmático. Não sei se vocês lembram disso daí, não. Nunca viram, né? Não, Coxocó eu já ouvi falar. Mas... Agora eu não vou saber qual que é. Bom, ele vinha, a criança cadavérica, eles chamavam de mal de simioto, que era caquete, que aquela criança assim, que ela não conseguia se alimentar porque a mucosa gástrica tinha ficado careca. Ela não absorvia. Quando você fazia uma alimentação parenteral e ela recuperava, aquela criança, você punha uma mamadeira de 3 litros, capaz dela tomar uma mamadeira, aquele olho, era uma coisa horrorosa. E tinha, que eu acho que era o Pochocor, porque era de imagens da África, né? Que era um tipo bebê farináceo, né? Ela estava demasiada, né? Essas crianças eram uma coisa dolorida, porque você passava na pediatria, você sabia, recuperava, e a hora que ela voltava para ali, depois de algum mês voltava do mesmo jeito. Né? Inconcebível num país como o Brasil. Né? Então, eu acho que essa realidade que era jogada para os estudantes, e não era artificial, era um fato, também motivava, né? E era um instrumento para você discutir. Pessoal, tem isso aqui, tem aquilo lá. Sistemas de saúde, né? A gente discutia muito o NHS em inglês, né? E que era que o SUS se baseia nele, inclusive, né? E não tinha, o SUS não era um atendimento universalizado. É engraçado pensar nisso, porque a gente estava nesse momento onde o nosso curso nasceu, onde tinha um diretório, onde o CASP começou a nascer ali, era um momento em que a gente não tinha a Constituição de 88 ainda, então o sistema de saúde era diferente. Né? Então, tendo um CASP, que a gente olha hoje, a gente sabe, né? A gente é mais novo, então a gente tá inserido no SUS aqui desde quando a gente nasceu. Então, para a gente é até difícil pensar nisso antes. Onde como não tem, né? Porque o atendimento à saúde no Brasil, ela era como era no mundo, tá certo? Você, por exemplo, você ter acesso ao médico já era uma grande coisa. Você não tinha, né? Então, as doenças associadas, por exemplo, eu que sou da cardiologia, a febre reumática era uma tragédia. Crianças com doença valvar mitral, aí, com 12 anos, 13 anos, que iam até para cirurgia cardíaca, mas era uma cirurgia que não ia dar certo, porque eles punham uma prótese, essa prótese calcificava, era uma tragédia. Né? Hoje, eu acho que praticamente não tem mais, acho que é quase que erradicada, porque em tudo quanto é lugar tem um pediatra, que no primeiro sinal ele vai tratar, vai fazer isso. Na época você não tinha. E a assistência médica ela era assim, você tinha assistência particular, liberal, vai lá, paga e faz. E você tinha os atendimentos de misericórdia. As santas casas de misericórdia eram hospitais para você fazer o atendimento de misericórdia, que eram os indigentes. Então, você chegava nas santas casas, quando você chegava na cidade, você entrava no corpo clínico da Santa Casa, você doava um dia de atendimento para o indigente. Tem uma figura aqui de Londrina, aliás, depois eu vou falar sobre um pouquinho de literatura com vocês. Com certeza. Mas eu fiz uma peça, chama-se Dr. Gabriel, uma alma partida, que você
A gente encenou até a segunda vez agora, essa semana. Que conta a história do Dr. Gabriel Martins, que dá um nome àquela praça em frente à Americana e a uma escola. O Dr. Gabriel teve um desfecho de vida muito trágico, daí até, a gente fala, uma tragédia londrinense. Uhum. Mas ele chegou aqui em 1936 e ele era um médico muito voltado para o atendimento dos desvalidos. Ele constrói um hospitalzinho chamado Hospital dos Indigentes, que ficava onde hoje é o PAI, pronto atendimento infantil ali na Quintino. Sim, Em frente ali era um imóvel, ele ficava ali. Eram, acho que, 10 leitos, mas que ele atendia as pessoas que não tinham nada. E foi um embrião da Santa Casa, isso. A Santa Casa, acho que é de 41, ele fez isso em 36, 38, 37. Então, era uma figura que era a figura do benemérito, essa figura do filântropo, né? Que com a Constituição você tornou isso, não, a saúde é um dever do Estado, você muda o conceito disso. Então, alguém tem direito a ter uma assistência médica e não que alguém o ajude por uma questão pessoal, né? Uhum. É um dever do Estado isso. Uhum. É uma coisa que avança muito do ponto de vista de conceito, né? Ah, mas não sei o quê, não está conseguindo. Não está conseguindo, tem problema, não estamos falando que isso aí. Mas o conceito é esse, né? E na época não tinha. Então, um hospital como o Hospital Universitário aqui era um bálsamo. Minha gente, olha, você tinha uma coisa, você sabe que memória também é uma coisa que se ativa. Essa pinçada vai aparecer. Surgindo. Você tinha uma figura que era uma coisa socialmente terrível, que era o boia fria. Quem que era o boia fria? Boia fria era aquele cara que trabalhava no café, era um colono. Com a lei do colonato, ele começou a ter algumas garantias, mas foi expulso do campo, não por maldade do fazendeiro, mas por uma circunstância social. E esse pessoal vem inchar a periferia das cidades grandes, médias. Aqui no norte do Paraná tinha o Jardim Novo Bandeirantes, que era um bairro de boia fria. Quem era o boia fria? Era o indivíduo que trabalhava por dia sem nenhuma garantia. Então tinha o gato, que era o agenciador, eles pegavam, acordavam de madrugada e ficavam perto dos pontos de ônibus. Passava o gato, falava, fazenda tal precisa de 30 pessoas para colher café. Ou para capinar. Quem vai? Eu quero. Quanto eles estão pagando? Tantos por dia. E aí eles subiam num caminhão, iam lá, trabalhavam e voltavam à tarde sem nenhum direito de trabalho, sem nada. Bom, imagina a vida desse pessoal. Aí tinha uma coisa que acontecia que era os acidentes com caminhão de boia fria. Depois veio uma lei que proibiu eles irem de caminhão. Exigiram que de ônibus. Uns ônibus, que dá até medo, mas de qualquer maneira era melhor que o caminhão. Então, quando tombava, eles vinham manchete na folha. Pá, não sei quantos feridos, não sei o quê. Aonde que esse pessoal ia ser atendido? HU. Então, era um Deus nos acuda. Chamava o residente que não estava de plantão, vinha o pessoal de... Enfim, era uma loucura. Então, essa palavra... tombou um caminhão de boia fria, era um terror. Que virava já. porque era o único lugar que se tinha para atender. Né? E aqui se fazia uma medicina, se fazia uma ciência de boa qualidade, porque o HU, o curso nosso de medicina, ele foi muito voltado para a questão assistencial, mais do que da pesquisa. Hoje não, hoje tem tudo. Mas na época era muito... Só que isso deu, para as primeiras turmas, uma formação muito boa de atendimento, de assistência mesmo, sabe? Tanto que o pessoal saía daqui e tocava um pronto-socorro. Entendeu? Tocava um pronto-socorro. E, às vezes, o pessoal que vinha de outras escolas que não tinham tido essa mesma experiência, tinham dificuldades práticas que a gente não tinha. É interessante que isso se mantém até hoje, né? Nosso internato é reconhecido por isso, por ter realmente esse contato assim mais direto com o paciente. Porque tinha alguns cursos, por exemplo, que não tinha, teve época que teve cursos que não tinham, lá para cima.
que não tinha um hospital universitário. Então, ele chegava no 5º ano, no 4º ano, metade do 5º ano, tinha um convênio com o hospital tal, eles iam lá, ficavam lá, mas não punha a mão em paciente. Né? Aqui não, você pega aí o pronto-socorro, você vê que o interno se vira, a gente reclamar. Mão de obra barata. A gente não sabe. Só servia para levar lâmina, esfregar, assim, até ficar carregando exame de urina. O residente mandão. Você tinha algumas queixas desse tipo, né? Muito secundárias hoje, se olhando perto do que a gente aprendeu. Né? Sim. Exatamente, José Antônio. José Antônio. Isso mesmo. Ele é médico em Cambé. Eu não sei se ele estava num tratamento de uma leucemia, tempos atrás, não sei se ele faleceu, mas era isso. Ele foi o primeiro presidente do CASP, isso mesmo. Zé Antônio, figura. Doutor, e o senhor é escritor também? Tem mais de um defeito. Além de médico, eu sou escritor. E como é que aconteceu isso, né? Porque a faculdade, a medicina tem essa ideia de consumir todo o tempo. É legal ver alguém que consegue ter uma outra profissão mesmo sendo médico. Na verdade, vamos dizer assim, a literatura sempre teve na minha vida. Isso é que nem a história do cara, quando eles falam assim, quando é que você começou a cantar, né? Para um cantor, eu falo, eu canto desde que eu... Nasci. Quando é que... Então, eu sempre gostei disso. E eu escrevia nos jornais, eu tinha um gosto por aquilo, convivi muito com jornalistas, um pessoal que depois foi fazer o curso de jornalismo, mas já era um jornalista da Folha, pessoal que já tinha feito curso de letras, então era um ambiente que favorecia isso. Né? Mas eu escrevia basicamente texto militante, não era uma coisa assim, mas sempre li muito. E aí, lá, porque eu comecei a publicar já bem tardio, já faz 20 e poucos anos que eu publico. Né? E eu achei uma forma interessante, porque, primeiro assim, depois que você se estrutura na medicina, você consegue ter um certo domínio sobre o seu horário, né? Depois que passa a fase dos plantões, 3 plantões por semana, enfim, aquela loucura toda. Essa época eu não escrevia. O bife na mesa, não dava muito tempo. Mas aí, depois disso, eu comecei a reunir textos e contos que eu escrevia na época do centro acadêmico, que eram coisas que, quando tinha tempo, a gente fazia, né? E aí eu reuni esses contos, fui publicando, conversando com o pessoal, e aí foi acontecendo, né? Você começa a estudar, começa a fazer e tal. E hoje não dá para dizer que é uma segunda profissão, porque o escritor não é profissão, né? Tinha um escritor que ele falava o seguinte: não reclame de não ganhar a vida como escritor, porque ninguém pediu para você ser escritor. Aliás, ninguém precisa de escritor. Você abre o jornal, você tem lá, precisa de encanador, precisa de médico, precisa de pintor, mas ninguém precisa de escritor. Então, você escreve o que você quer. Então, não é uma profissão, é uma coisa que você faz mas é uma forma interessante de você participar do debate, sem que seja partidário. Né? A literatura, como ela trabalha com simbólico, trabalha com essas... Você está discutindo o mundo, a maneira de ver, sem que seja obrigatoriamente um estudo sociológico, um estudo científico, ou um programa partidário. Né? Legal, muito bom. Para a gente comentar aqui, para a gente terminando, queria saber como é que foi essa época do caso para você, de lembranças boas, como é que você, passando durante o curso, foi vendo essas mudanças que foram tendo no CASP, por exemplo, vocês iam para jogos, tipo assim, como é que era o movimento estudantil, que lembranças boas você tem disso? Olha, eu acho que também isso tem a ver com a sua idade, né? Que esse período de universidade são os verdes anos, né? Então, tudo é muito engraçado, tudo é muito divertido, tudo você pode, mesmo que diante das dificuldades. Eu acho que tinha algumas coisas que eram muito boas. Então, por exemplo, eu acho que tinha esse convívio, que você tinha essa discussão o tempo todo, era muito... O corredor do HU ou o corredor do campus era sempre
não era rotineiro. Eu fazia parte do DCE, a gente editava o jornal Poeira, que era um jornal bem político, já era uma discussão de um outro patamar. Você estava sempre fazendo em embates e tal. E isso proporcionava que você saísse dessa rotina. As atividades esportivas... Eu nunca fui do esporte, então não era. Eu só jogava bola quando eu era o dono da bola, ou então quando me punho no gol. Mas, de qualquer maneira, você tinha, onde você ia, você tinha essa discussão, que acho que é muito próprio dessa fase de vida que vocês estão, né? Por exemplo, você ia no Encontro Científico Estudante de Medicina. Tem uma viagem que foi antológica, que foi o Encontro de Alagoas. Agora, você imagina, estudantes do Brasil inteiro de medicina, todos acampados, né? O diretor, se não me engano, o presidente do Diretório Acadêmico Central de Alagoas, na época, era uma figura, não sei se ouviram falar, Renan Calheiros. Nossa. Renan Calheiros. Que era uma pessoa de posições progressistas e tal, etc., né? E fomos lá para... O pessoal todo mundo queria fazer um torneio. E não tinha muito horário, porque tinha... A hora que se encontrava era à noite. Eles fizeram nós dormindo num estádio. Não, era um ginásio de esportes, que nas arquibancadas puseram um colchãozinho, você dormia lá, e a refeição era servida pelo Exército. Tinha um pedrinha, direita pedrinha no meio do feijão, umas coisas que tá. O pessoal resolveu fazer um torneio que era da meia-noite às 6 da manhã, de futebol na quadra. Então, para você dormir, você tinha que pôr as malas para se proteger, para não levar bolada. Era uma coisa... E era muito divertido isso, a viagem em si para lá. Então, você tinha essas coisas, né? Eu acho que esse período de formação acadêmica, eu acho que você tem que sorver tudo que a vida te dá ali. Aproveitar a parte técnica, saber que vocês estão numa escola de primeira linha, saber que vocês têm um material para se aprofundar e saber também que é uma época de formação, de convívio, de elaboração de ideias, né? Principalmente, sim, e elaborar coisas para que vão te servir para o resto da vida. Não é isso? Eu acho que foi um período muito bacana. Legal. Então, acho que é isso. Ajudou? Não? Falei muito, né? Não, foi ótimo. Foi incrível. Acho que ajudou a gente a conhecer mais, não só do CASP, né? Mas só de falar com o senhor já é falar sobre a história do curso também. Então, foi muito bom. Muito obrigada por ter aceitado. Sou eu que agradeço, gente. Muito obrigado, doutor. Obrigado. A gente agradece muito, viu? Então é isso, pessoal. Esse foi o nosso terceiro episódio de História Hipocrática. Espero que vocês tenham gostado de saber um pouquinho mais da história do nosso centro acadêmico. É isso aí. Fiquem ligados nas nossas redes sociais, que a gente está sempre postando assuntos, cortes aqui do podcast. Então, não deixem de seguir, tá acompanhando a gente lá. Então, é isso. Até o próximo. Tchau.